Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos abrace e nos dê a fortaleza de ânimo para que possamos trazer um pouquinho mais da doutrina espírita, dessa doutrina que tanto nos conforta e tanto nos consola. E a noite de hoje, ela começou assim, esse assunto de hoje. Normalmente a gente faz o atendimento fraterno, aí a minha mãe, que é uma senhorinha que gosta de passear de ônibus bastante, e pode ter certeza que alguém vai sentar do lado dela e ela vai contar como é que é a doutrina espírita do jeito dela. E a pessoa já sai perguntando onde é, como é que faz para ir lá na casa, né? Se pode ou não participar. Então, ela, do jeitinho dela, ela nem diz que ela é espírita, mas a gente nunca duvida. E ela sempre conta para mim as perguntas que fazem. E aí eu disse assim, por que a gente não refletir mais sobre essas perguntas e ter essas perguntas, as respostas de acordo com a doutrina espírita, para que possamos ser mais firmes quando somos abordados? Porque muitas vezes a gente vacila na hora de dar resposta em relação à doutrina espírita, quando somos abordados por aqueles que não têm conhecimento. Então, essa nossa reflexão a partir disso. São perguntas que foram feitas ou no atendimento fraterno por pessoas desconhecidas, ou coletânea de informações e perguntas que vão chegando. E aí eu trouxe que toda busca espiritual começa com uma pergunta. Toda busca. Ter dúvida não é falta de fé. Então, ser praticante espírita, ser aquele que busca e tem dúvida, não tem problema. A gente não sabe todas as respostas, né? É sinal de consciência desperta. Mais uma coisa importante. Porque nós não podemos aceitar tudo aquilo que nos dizem para aceitar, sem questionar. E a doutrina espírita é essa doutrina que faz com que pensemos. Então, esse material reúne as questões mais comuns ouvidas em todas as conversas em um acolhimento fraterno. Aqui o objetivo não é convencer, mas acolher suas incertezas com clareza e respeito. E aí o Espiritismo não tira a fé de ninguém, apenas ensina a pensar com o coração. Porque quando pensamos, raciocinamos, o Espiritismo não é uma fé raciocinada? Mas por quê? Porque nos leva a pensar, nos leva a questionar. E aí a gente traz para o nosso coração. E a primeira pergunta que sempre surge, daí eu coloquei elas em algumas escalas, né? Qual a primeira pergunta de todas elas? E a primeira pergunta é, o que acontece depois da morte? Quando a gente fala aqui, né, estuda sobre a morte. Que resposta nós daríamos a alguém que nos pergunta e não tem conhecimento nenhum? E aí tem algumas sugestões. Podemos dizer simplesmente, né? A vida continua além do nosso corpo físico. Não preciso explicar. O que acontece depois da morte? Olha, a vida continua. A morte é apenas uma passagem, não é o fim. Tudo que fazemos hoje ecoa na eternidade. Então são coisas mais simples, talvez, né? Quando eu começo dizendo para as pessoas que a vida não se encerra aqui de forma simples, né?
E aí a próxima pergunta é interessante. Existe mesmo a reencarnação? Quantas vezes nós não nos deparamos com familiares, amigos que perguntam, mas existe essa tal da reencarnação mesmo? O que é isso, reencarnação? E por que nós voltamos então? Já vem com aquela revolta, você está dizendo que eu vou reencarnar, mas por que eu tenho que voltar? E aí nós voltamos, resposta que eu poderia dar, porque nós voltamos para aprender, reparar, amar melhor. A reencarnação é a escola da alma. Cada nova existência é uma oportunidade de corrigir erros do passado e desenvolver as novas virtudes, aquelas que ainda não foram fixadas. O esquecimento do passado é temporário e necessário para que possamos agir no presente sem o peso de culpas antigas. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 166. Então, por que nós reencarnamos? Eu vou dizer assim, para aprendermos melhor, para amarmos mais, amarmos melhor. Não é reencarnar porque você tem que pagar o que você fez de errado no passado. Essa resposta é muito dura. Quando a gente diz assim, a gente aproxima as pessoas. A gente volta para aprender mais aquilo que eu não aprendi. Não é mais simples? Estou fugindo da explicação do que, por que precisamos voltar? Não, mas estou simplificando para aquele que tem medo, para aquele que não conhece. E aí, qual será a próxima pergunta? Olha aqui. Uma das perguntas mais feitas. Por que as crianças parecem tão maduras, em especial nos dias de hoje? Por que as crianças de hoje são tão maduras, é tão difícil lidar com eles? A gente não alcança o que eles já sabem. E aí nós vamos responder o quê? Que o corpo é novo, mas o espírito é imortal. Porque ele já reencarnou diversas vezes e veio aprendendo as novas virtudes e veio aprendendo a amar melhor. E aí podemos, inclusive, complementar que as crianças com talentos precoces, medos sem causas aparentes ou sabedorias incomuns são espíritos antigos, habitando apenas em corpos jovens. Elas trazem na bagagem as conquistas intelectuais e morais de vidas anteriores. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 379. Onde Kardec faz várias vezes essa questão. Porque se observarmos bem o estudo do Livro dos Espíritos, tem algumas perguntas que Kardec faz do primeiro capítulo ao último. Ele muda a forma com que ele pergunta e os espíritos vão respondendo, e muitas vezes os espíritos dizem assim: como foi dito anteriormente a essa questão, né? E complementam com mais. Então nós podemos pegar o Livro dos Espíritos quando estudamos e vamos observar que várias questões vão sendo ampliadas para que possamos realmente ter esse conhecimento. E essa é uma delas. E não é essa uma das perguntas, das questões que a família nos pergunta, os amigos nos perguntam, mas o que a gente faz com essas crianças que sabem tanto? Que a gente dá as coisas para eles e eles já sabem. Dão-nos respostas tão maduras, dão-nos lições de moral, porque eles não estão aqui agora, somente. Eles vêm vindo e vêm trazendo esse conhecimento. Então nós podemos complementar que é o corpo que é novo, mas o espírito é
como todos nós somos imortais. E a próxima pergunta, qual seria? Aqui, já perguntaram para vocês essa questão aqui? Quem já recebeu essa pergunta? Levanta a mão. A 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha pesquisa não está errada. A minha pesquisa está indo no caminho certo. Vamos lá. Olha a próxima. Não é essa pergunta que tanto nos fazem? Por que pessoas boas sofrem tanto? Mas ele é tão bonzinho, não faz mal para ninguém, está ali e está sofrendo tanto. Sofre porque perdeu o emprego, perdeu a namorada, perdeu a saúde, né? Perdeu os bens materiais. Judiação, né? E aí a gente diz o quê? Vamos lembrar o seguinte, que essa dor não é punição, é apenas um caminho de crescimento. Que nós talvez disséssemos para alguém o seguinte: ele está pagando os erros que fez no passado. Resposta pesada. E aí a gente diz assim, que nem todo sofrimento é castigo. Muitas vezes, mas muitas vezes, são provas que escolhidas pelo próprio Espírito, escolhidas por nós, de acordo com aquilo que tomamos a consciência quando retornamos à pátria. Quando eu chego na hora da minha prestação de contas, não aos outros, a mim mesmo. Quando eu chego e me deparo lá com o meu arquivo, com o meu fichário, com as minhas informações, eu já vou dizendo, opa, aqui eu vou ter que voltar assim, aqui eu vou ter que fazer isso, aqui eu vou ter que fazer aquilo. Nós selecionamos uma infinidade de coisas que traríamos para essa nova jornada. Mas sabiamente, a espiritualidade, através dos nossos mentores, através dos projetistas que nos auxiliam no desenvolvimento do nosso projeto reencarnatório, eles vão dizendo que não, esse não dá, esse você não vai dar conta, isso não vai. É aquela história, nós fomos lá no bazar, enchemos o nosso cestinho, né? Coloca bastante coisa no cestinho. Quando chega lá no caixa, não tem dinheiro para pagar tudo aquilo. Daí você vai escolhendo, né? Tira um, tira dois, vai tirando. E no final das contas ficam algumas coisas que você pode pagar. Exatamente isso. A espiritualidade nos ajuda a ajustar-nos dentro das condições que teremos. E ainda assim com todas as ressalvas. Por quê? Porque nós vamos esquecer dos nossos compromissos, do nosso contrato assinado. Muitas vezes não faremos nem 10% daquilo que nos comprometemos. Então aqui, muitas vezes são provas, ou seja, são condições escolhidas por nós mesmos, né? Para que o nosso próprio espírito possa acelerar a sua evolução. Ou expiações para curar o passado. A justiça divina sempre caminha de mãos dadas com a misericórdia e a oportunidade de reajuste. Então, se eu vou me provar, são aquelas escolhas que eu faço. Se eu necessito ser experimentado em algumas coisas, é uma expiação. Mas eu posso dizer para essas pessoas o quê? Aquelas que nos perguntam, nem todo sofrimento é castigo. Algumas vezes nós precisamos dessas limitações para que possamos crescer. Não fica mais claro? Do que eu falar em provas e expiações? Aquele que não entende, para ele, essas palavras são muito duras.
E isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é que faz o Evangelho no lar aqui? Levanta a mão. Tá faltando muita gente. Quem não faz o Evangelho no lar, eu vou dizer que hoje tem tarefa. Pegar o seu Evangelho em casa e ler este trechinho, que está lá no capítulo 5, os bem-aventurados os aflitos, pois somos todos aflitos. E aí já começa a fazer o Evangelho no lar hoje. E marca toda quinta-feira, às 22 horas, e faz o Evangelho no lar. Essa é uma boa proposta, não é? Assim é assim, e assim é assim. Próxima pergunta. Olha, essa pergunta é muito boa, né? O Espiritismo acredita em céu e inferno? Nós acreditamos em céu e inferno? Não? Sim? Não existe lugares de pena eterna, mas estados de consciência. Então, para aqueles que acreditam que há um inferno com fogo o tempo todo e que você, uma vez estando lá, não vai sair, vai compreender o quê? Vai compreender que Deus é amor, ama todos os seus filhos, e que Ele não ia ter um lugar desse, de tanto sofrimento, para uma vida eterna. Porque nós temos o quê? O nosso estado de consciência. O nosso inferno, ou o nosso céu, a nossa perturbação, ou a nossa paz, ela acontece todos os dias. No mesmo dia estaremos no céu e no mesmo dia estaremos no inferno. Na mesma hora, no mesmo segundo, podemos estar nesses dois locais. Por quê? Porque somos nós que criamos inicialmente esses estados do espírito. Céu e inferno são apenas, inicialmente, estados da alma. Construímos nossa própria paz ou tormentos através dos nossos atos e pensamentos. Zonas como umbral são regiões transitórias de reequilíbrio, não de condenação definitiva. O progresso é lei universal. Então não há um lugar de sofrimento eterno. Nunca houve um lugar de sofrimento. Há aquele lugar em que passamos até que compreendamos todos os nossos equívocos, ou que compreendamos, acima de tudo, o amor divino. Porque quando compreendemos o amor divino, nós pedimos socorro. E aí deixamos o umbral. Mas nós temos que ir nos preparando desde já para não precisarmos ficar tanto tempo no umbral. Você falou não precisarmos ficar tanto tempo no umbral. Será que vamos passar direto aqui? Talvez algumas pessoas que vieram cumprir as suas missões, mas talvez pelos nossos próprios tormentos, a gente tem uma passadinha por lá, Desde que a gente comece a trabalhar agora. Ainda dá tempo, tá? Sempre dá tempo. Isso também está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Próxima pergunta. Essa é bem curiosa. E essa é o que mais nos fazem. Os Espíritos veem o que fazemos? Já que eu não os vejo, por isso que talvez muita gente tenha medo e prefere dizer, eu não acredito no Espírito. Por quê? Porque ele vai se deparar com essa situação. Que tudo o que fazemos está sendo observado. E eles nos acompanham? O que vocês acham? Os espíritos nos acompanham? Encarnado ou desencarnado?
Sim. Porque nós não somos espíritos? Então, né? Às vezes a gente esquece. Nós nos acompanhamos, nós estamos aqui em muitos espíritos encarnados. O triplo, o quádruplo desencarnado. Mas nós estamos aqui entre espíritos. Quando nós deixamos de considerar espíritos lá e cá, nós passamos a compreender o que é que os espíritos veem, o que é e como eles nos acompanham. Dize-te quem és, que eu te digo quem são os espíritos que andam contigo. Conforme as tuas atitudes, conforme a tua postura, você já sabe quem são os espíritos que estão contigo. Nós não precisamos de outros indicativos. O que eu fui na encarnação passada, nas outras? Olhemos para dentro de nós mesmos e nós já sabemos. Eu não preciso nem ir num lugar onde faz lá, esperar uma carta milagrosa, esperar lá ir em alguém que faz a leitura de mão, bola de cristal, essas coisinhas assim. Não preciso ir para saber quem eu fui. Só olhar no espelho. E aí faz o quê? Troca de roupa, coloca uma roupa daquela época, e aí assim a gente já vai sabendo fisicamente. E moralmente, a gente também percebe. Então, não são os outros. E aqui a gente pode trazer essa resposta no seguinte, que laços de amor não se rompem com a morte. Aqueles que amamos continuam a se importar conosco. Porque essa é uma dúvida que as pessoas pensam, que ao partir alguém antes de nós, o que acontece? Essas pessoas, esses entes queridos, não vão se lembrar mais de nós. Não. Somente é aquela viagem antecipada. Uma viagem para um lugar que não tem sinal de Wi-Fi. Não tem internet. Só por isso. Não tem mesmo Wi-Fi? Não tem internet? Claro que tem aqui, ó. Nosso pensamento continua ligado a todos. E aqueles, eles podem nos visitar e intuir, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Não somos vigiados por juízes severos, mas frequentemente amparados pelos afetos invisíveis. Então, os nossos amados, os nossos mentores, eles são, normalmente a partir das literaturas, são pessoas que já evoluíram um pouco mais que nós, mas ainda não tanto. E eles fazem o quê? Estando em condições, já passam a cuidar e a nos intuir. Cabe a nós estarmos com a frequência ligada na estação. Através da prece, através do serenamento. Quantas intuições nós tivemos nesse breve momento que nós estávamos aqui fazendo o nosso relaxamento? Talvez muitas. Talvez muitas. Não percebemos ainda, mas com o passar das horas, puxa, olha, eu lembrei disso, puxa. Opa, essa intuição vem. Essa comunicação vem. Por quê? Porque neste momento eu fiz a minha sintonia. Eu ajustei a antena do meu rádio de forma correta. A antena da minha TV sem necessidade do bombrilzinho em cima. Quem lembra do bombril na antena da TV? Lembra? Quem não lembra, São os mais jovens, que esses nem sabem para que servia o bombril
na antena da TV. Ela tirava a estática, né? E fazia com que limpasse um pouco aquela onda para captar melhor o sinal ali, né? Então, nós precisamos estar sem a estática para que possamos receber a intuição. Mas a resposta é sim, eles nos acompanham? Sim. Eles nos acompanham. Tanto os bons quanto os não tão bons. Depende somente da minha sintonia. Por isso que o Evangelho no lar, eu vou falar de novo do Evangelho no lar, porque tem muita gente que não faz. Por isso que a importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é o bombril. Agora eu vou lembrar e eu vou fazer. Lembra do bombril? Então lembra do Evangelho no lar. Porque o bombril ajuda a tirar a estática, ou seja, ajuda a abrir o nosso campo mental para receber as boas intuições. Agora vai ter gente que vai começar a fazer o Evangelho. E vai lembrar que o bombril é a mesma coisa. E que se o bombril funcionava na antena, nem sempre, mas o Evangelho no lar deve funcionar. Próxima pergunta. Espíritos podem influenciar no nosso pensamento? Pode ou não pode? Tem aquela resposta que diz muito mais do que imaginamos. Mas olha que interessante, somos influenciados sim, mas nunca dominados. É questão de sintonia. Eu sou influenciado, eu sou intuído, mas se eu tenho no meu coração o caminho reto, eu tenho as boas atitudes, eu tenho a prática do bem como a minha coluna de sustentação, eu vou ser influenciado por aqueles que não querem o bem? Vou ser influenciado sim. Vão ficar buzinando no meu ouvido muito. Não vá, não faça. Você está cansado. Você está cansada. No centro hoje. Não, eu estou cansada. É quinta-feira. Se fosse segunda, seria segunda. Se fosse terça, era na terça, né? Não vá. Não vá. E aí, assim, eu olhei assim, é mesmo, eu estou cansada. Aí eu abri para quem a minha sintonia? Para aquele irmãozinho que vai sentar com você no sofá e vai pedir para você mudar para o canal sangrento. Ele não vai se contentar com uma novelinha água com açúcar, né? Não, ele vai pedir para você colocar. Aí você não veio, recebeu o alimento espiritual. Você não sintonizou com boas energias. E aí depois vai reclamar. Não são os outros. Você não é dominado. Você tem o livre-arbítrio. E você tem a força de dizer, não. Hoje eu vou lá no recanto da prece. Vou fazer a meditação, o relaxamento, para que o meu final de semana seja muito bom. E aí você já aproveita e traz os irmãozinhos para cá. Porque eles vão dizer assim, onde é que ela vai? Onde é que ele vai? Por que tomou essa decisão? Aí entra aqui e não sai mais, né? A gente sabe. Conseguiu entrar aqui, já fica. Os espíritos influenciam sim nos nossos pensamentos, tanto quanto os vivos. Não tem aquela pessoa que fica buzinando no seu ouvido dia e noite, liga para você, manda mensagem 50 milhões de vezes. Tem. Não é um espírito? É um espírito. Não está te influenciando? Está te influenciando. Ele pode não estar te influenciando fazer o que ele quer, mas ele já quebrou a sua paciência, ele já destruiu a tua harmonia, ele já fez uma porção de coisas que bagunçou o teu dia a dia, a tua semana. Ó, viu? Não são só os espíritos
Porém, funciona como um rádio, que a gente já falou, né? Pensamentos elevados atraem espíritos elevados, pensamentos densos atraem habilidades inferiores. E a chave para essa proteção é a própria conduta moral. Isso está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 453. Só que está um pouquinho mais simples. E agora, essa? Os sonhos são encontros espirituais? Puxa, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo. As pessoas normalmente... O que é sonhar com essas coisas? Né? E o que é? O sonho é sonho. O sono apenas liberta a alma parcialmente para reencontros. Todos nós, quando dormimos, né, Kelly? Quando dormimos, nós fazemos o quê? A gente se desdobra. Ou seja, o nosso espírito vai passear. E aí, quando ele sai do nosso corpo, ele vai acompanhar aqueles que estão nos esperando de acordo com o que estávamos preparando antes de adormecer. A gente tem que pensar muito. Se eu fiz um evangelho antes de dormir, se eu escutei uma boa música, se eu escutei uma palestra, um trechinho, enfim, se eu elevei os meus pensamentos, se eu fiz a meditação de novo, né? A probabilidade de irmãos superiores nos levarem para estudar no plano espiritual, para trabalhar no plano espiritual, porque quem precisa dormir é o corpo, o espírito não precisa. Então nós temos que lembrar. Porém, né, aí aquela sintonia, né, eu me sintonizei lá naquele canal que quando você bota na televisão assim, começa a escorrer aquela pocinha assim do lado, né? Aí o que acontece? Quem será que vem me buscar para ir trabalhar, ou para passear, ou para... Então a gente tem que ter esses cuidados. Né? Quando o corpo repousa, o espírito se emancipa. Né? Nem todo sonho é real. Aí a gente tem que tomar cuidado também. Com aquilo que eu vivenciei durante o dia, com aquilo que eu tenho alimentado a minha mente, nem tudo é sonho ligado aos momentos da espiritualidade. Tem todo aquele processo psicológico. Mas muitos são lembrados de encontros, aprendizados ou trabalhos realizados no plano espiritual. A sensação vívida de realidade ao acordar é um forte indício dessa experiência. Morta de canseira. Nossa, parece que eu dei uma surra durante a noite. Se você vai trabalhar na espiritualidade com os espíritos elevados, você não vai estar cansado. Muito menos sentindo que o seu corpo levou uma surra. Por quê? Porque aquilo que eu trouxe de volta vai ativar o meu corpo físico. Ixi, tem gente que não vai dormir essa noite. O Livro dos Espíritos, questão 400. Estamos quase lá, gente. E aí? O que é mediunidade? Todo mundo é médium? Essa é uma pergunta, né? Mas o que é essa tal de mediunidade? Todo mundo é médium? Todo mundo é médium. Todo mundo é médium. Não é isso que Kardec fala? Que todos somos médios. Em graus maiores ou menores. Todos possuem a sensibilidade espiritual em algum grau. E a mediunidade é uma faculdade natural. E vejam bem, não é um privilégio ou castigo. Quem escolhe ser médium na tarefa somos nós. Quando estamos no nosso planejamento reencarnatório, nós podemos escolher ou podemos acatar a orientação da equipe espiritual para cumprirmos essa tarefa. É a capacidade de sentir ou comunicar-se com o plano espiritual. Seu desenvolvimento deve ser pautado no estudo sério, no equilíbrio
emocional e na caridade desinteressada. Então nós temos que trabalhar muito. Então o médium, ele precisa estar em vigilância muito maior, porque ele assinou este compromisso. Dá para tirar a mediunidade de alguém que é mais ostensivo, ou seja, aquele que faz a psicografia, aquele que faz a psicofonia, que é a fala, psicografia que escreve. Dá para tirar? Essa é a pergunta que muitos fazem no atendimento fraterno. Eu vim aqui porque eu não quero mais isso. Dá para tirar? Não. Sinto muito. Mas dá para educar. Dá para educar. Através do estudo, infelizmente, é através do estudo. Se você não quiser estudar com aqueles que já passaram os perrengues, a vida vai te ensinar. A vida vai te ensinando, vai só aprendendo um jeitinho, com outro, né? Mas não é melhor aprender já para aliviar? Depois que eu estudo, educo a minha mediunidade, eu ainda posso dizer que eu não quero trabalhar. Mas ela vai estar educada. Você já vai poder controlar. Você já vai poder tomar suas próprias decisões, sem interferir no ambiente dos outros. Então, tudo é estudo. Isso está lá no livro dos médiuns. Mas, afinal das contas, o que é esse espiritismo mesmo? Como é que a gente explica para as pessoas o que é o espiritismo? Lá eu sei que eles têm uma salinha lá que eles falam com os médiuns. Eles falam lá com os espíritos. Mas o que é espiritismo mesmo, gente? Espiritismo é uma ciência que tem 3 características. É uma ciência. E essa ciência tem 3 vertentes. Primeiro, a filosofia. Eu questiono. Lembra lá nas primeiras perguntas que nós temos que questionar? Então, é uma ciência que envolve eu perguntar, eu questionar, eu pesquisar. E aí vem o quê? Vem a ciência. Já foi comprovado que existem espíritos? Não, acho que não. Vocês já viram espírito? Não viram espírito? Olha para o lado. Entenderam agora? Entenderam? A diferença é que aqui está com roupa grossa, matéria pesada, né? E aí do lado, do seu outro lado, tem aquele outro espírito que está mais sutil, mais leve. Como nós temos a nossa visão adequada, por enquanto, somente a matéria densa, matéria grossa, nós não estamos visualizando os outros irmãos que estão aí sentados do nosso lado. Às vezes estão sentados em cima de mim, na minha cadeira. Essa é uma outra pergunta que nessa mesma questão fazem. Mas espírito? Não. E mesmo sendo encarnado e desencarnado, cada um ocupa o seu lugar. Ninguém ocupa o mesmo lugar. Nenhum espírito vai sentar em cima da gente para ocupar o nosso lugar, para ficar ali ocupando espaço. Não tem. Então, cada espírito ocupa o seu lugar. É uma individualidade, independente se está encarnado ou não. Então, essa pergunta sempre, como eu não sei, né, não estou vendo, então pode ser que está sentado aqui. Não. Então, os estudos nos dizem que cada espírito é único e cada espírito ocupa o seu lugar. E aí, por final, nós temos o quê? A religião. Mas não é a religião de dogmas, a religião de cultos. É a religião que busca a transformação moral e a ligação com o divino através do amor,
sem rituais e sem hierarquias. Então, nós não temos hierarquias necessárias, embora muitas vezes o homem tente trazer para si essas questões. Mas se nós raciocinamos, se nós pensamos, se nós fazemos os questionamentos, como a filosofia realmente nos coloca, nós vamos saber que não há necessidade. Então, a doutrina, o espiritismo é uma doutrina, não é nenhuma religião, nem uma filosofia só, e nem uma ciência. É um composto das três que faz com que a maioria dos nossos questionamentos sejam esclarecidos até agora. Kardec mesmo nos afirma que no futuro, quando esta doutrina não respondesse mais todas as nossas questões pelo avanço, ele nos diz: fique com a ciência, porque a ciência vai evoluindo, apoiada e amparada pela espiritualidade. Então, ele mesmo nos recomenda: não acreditem em tudo o que se lê, em tudo o que se está escrito. Busque, questione, pergunte. E a casa espírita, para que serve? O acolhimento espírita. Mas então vai para o nosso centro espírita. Mas o que é um centro espírita? Uma casa que funciona como uma escola para almas, um hospital para os sentimentos. No acolhimento fraterno, que a gente fala, você escuta, você vai encontrar o quê? A escuta, sem julgamento. Não fazemos diagnóstico, não cobramos, não prometemos milagres, oferecemos apenas a orientação baseada no Evangelho, para que você mesmo encontre a própria força. Esse é o objetivo. Nós não encaminhamos muitas vezes alguns amigos, algumas pessoas que dizem assim: eu não acho mais solução para nada. Eu disse: bom, você já passou por tudo, então vai no seu espírito. A pessoa diz: não, eu já passei por tudo, eu já fui. E aí ele chega no atendimento fraterno e uma pessoa diz assim: aqui é a minha última esperança. E aí a gente mostra o quê? Aí a gente precisa abraçar, acolher, envolver e dizer apenas assim: você é muito bem-vindo, você é querido, você é especial, você é uma criatura divina, você é filho do mesmo Pai. Mais nada, não preciso dizer mais nada. Né? E aí eu vou lembrar que fora da caridade não há salvação. Todo e qualquer tipo de caridade, mas a maior caridade neste exato momento do nosso planeta, é a caridade da paz, é a caridade da tranquilidade, porque as coisas estão tão complexas na nossa cabeça humana que tudo é estupim. A pessoa olhou assim, nem está olhando para você dizendo: quem está me olhando? O que você quer? O outro lá está andando devagarinho na via, né? Porque ele está ali com a esposa que recém deu a luz, está com o bebezinho no colo, precisa ir com um pouquinho mais de tranquilidade. E aí você vai atrás, né? O carro, buzina, abre o vidro, xinga, se não faz outros atos, né? Que a gente sabe que tem acontecido muito por aí. Por quê? Não estou julgando, mas eu preciso refletir. Ou então está com um bolo de 15 anos da filha no carro, bolo de casamento da filha. Não importa, está doente, está tendo alguma coisa que a saúde não está bem. Baixou a pressão, não está vendo nada. Com cautela diminuiu, porque ainda não achou um lugar para estacionar. Nós sabemos disso? Não sabemos. Mas a nossa falta de paciência, a nossa falta de empatia faz com que as coisas
evoluam. Olha nessa sintonia. Daí depois, quando dorme, vai sair com quem? Se der sorte, o mentor vem buscar você e leva lá para você ver o que era que o rapaz estava levando na hora, né? Se tiver sorte. Daí você vai ficar vermelho até a raiz do cabelo e vergonha. Isso se a gente tiver sorte, né? Se não, a gente continua. E para encerrar, gente, vamos trazer o resumo da esperança. Que tudo isso aqui, de repente, eu posso dizer para aquela pessoa que me questionou em alguns momentos. A vida continua, que a morte não é o fim, que reencarnamos para evoluir, que a dor educa, não pune. Nunca estamos sozinhos, não somos abandonados. E não existe penas eternas, por isso não existe inferno. E que o pensamento nos conecta com o mundo. E aí a sugestão, estudo contínuo é a melhor proteção. E aí comece pelo Livro dos Espíritos, ou pelo Evangelho. Com certeza vocês não vão esquecer de mim. Nem do Bombril, nem do Evangelho. A gente, o Evangelho no lar é a luz que você acende na sua casa, é a proteção da sua casa. Em 3 semanas eu garanto, e isso eu garanto, de Evangelho no lar regular, vocês podem vir falar comigo e vão dizer assim: nossa, Vera, sabe que você tinha razão? Não tem razão nenhuma. A espiritualidade que nos ensinou. Então, abra o Evangelho em casa. Não importa horário, não importa. Abre o Evangelho. Mas ninguém quer fazer comigo, não importa. Senta no banheiro e faz. Minha casa é sempre barulhenta. Não importa, senta no banheiro e faz. Vai dormir, não, mas meu marido não gosta. Senta no banheiro e faz. Tá? A gente cria desculpas para não trazer Jesus perto de nós. E essa é uma forma. Então lembre do Bombril, que vocês vão lembrar do Evangelho. E realmente vamos lembrar que nunca estamos sozinhos. Obrigada.